Cordiais saudações para si, é um prazer muito grande estar aqui convosco. Fala para si, vosso amado Daniel Caiondo Oficial. Pois você está aí no canal A Voz do Reino Angola. Bem, hoje nós começaremos com uma série bastante interessante, uma mensagem curta. Bem, falaremos a respeito da saúde do homem cristão. Bem, por que falar da saúde do homem cristão? Nós sabemos muito bem que os cuidados é fundamental para que tenhamos uma vida totalmente saudável, equilibrada, assim sucessivamente. Bem, falarmos da saúde do homem cristão inclui a vida espiritual, emocional, sentimental e familiar. Bem, praticamente nós sabemos muito bem que a Bíblia ensina que o homem deve cuidar de si para glorificar a Deus em tudo. Então, cada vez mais que o homem vai cuidando de si, vai sempre glorificar a Deus, vai exaltar o nome do Senhor Deus. Bem, primeiramente, a saúde espiritual é a base de todos as outras áreas. A saúde espiritual. Bem, quando nós falamos da saúde espiritual, nós estamos a falar de uma das áreas mais importantes das nossas vidas cá nesta terra. Quando nós falamos da saúde espiritual, subentende-se que o homem cristão deva sempre orar constantemente, buscar a Deus sempre em oração, pois a Bíblia claramente diz que orai sem cessar. Em 1 Timóteo, assim sucessivamente. Então, temos que orar sempre, buscar sempre a Deus. O homem cristão, para que tenha uma saúde boa, tem que orar sem cessar. E também é necessário a leitura da palavra de Deus, meditar sempre. A meditação, de certo ponto, é fundamental, do jeito que está escrito no Salmos 1, versículo 1 a 3, é fundamental. E também, além de meditação, tem que ter comunhão com a igreja. Ele tem que prestar conta, tem que estar sempre envolvido, a igreja, para que tudo corra segundo a graça, misericórdia do Senhor Deus. E além disso também, é necessário fugir do pecado e buscar o arrependimento e santidade. Então, fuja ao pecado, busque arrependimento e santidade. E além disso também, um homem espiritual saudável toma decisões mais sábias. Então, quando mais buscar a Deus em verdade espírito, terás uma vida saudável sucessivamente. Então, essa aqui é a primeira aula e logo estaremos na segunda aula. Não sai daí. Espero por ti na segunda aula para que você aprenda a respeito da saúde do homem cristão. Acima de tudo, se inscreva nesse canal e ative as notificações junto. Paz e graça mais uma vez, sejam todos bem-vindos nesse canal. Um canal que tem como objetivo a pregação do Santo Evangelho. Bem, hoje nós vamos falar da segunda aula. Bem, nós estamos a falar sobre a saúde do homem cristão. E na segunda aula nós vamos falar sobre a saúde física do homem cristão. Bem, por que falar da saúde física? Nós sabemos muito bem que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E o templo do Espírito Santo deve ser cuidado com muita delicadeza, respeito, assim sucessivamente. Evitar tudo aquilo que prejudica o organismo do homem de Deus. Bem, primeiramente, nós sabemos muito bem que o homem de Deus tem que ter uma alimentação equilibrada. Quando nós falamos de alimentação equilibrada, são aquelas alimentações que contêm nutrientes, que contêm proteínas, que tem tudo aquilo que beneficia ao organismo do homem de Deus. E também praticar a prática do exercício físico regularmente. Pelo menos uma caminhada por semana 3 a 2 vezes. 30 minutos no máximo. É fundamental, ajuda bastante o desenvolvimento do organismo. E também é necessário que tenha um sono adequado. Tenha que dormir a tempo e fora de tempo. Ou seja, quer dizer, subentende-se que pelo menos 7 horas por dia, ajuda bastante. E também deva evitar o excesso. Quando refiro-me a excessos, estou a falar do tabaco, estou a falar das drogas, estou a falar do álcool. São substâncias prejudiciais ao organismo do ser humano. E também é necessário fazer o check-up regular. Quando falo do check-up regular, é necessário que a pessoa faça o controle da pressão arterial para saber como é que os níveis tensionais subiram ou estão num nível adequado. Então é fundamental a pressão arterial, o controle da pressão arterial, pelo menos por ano 2 vezes. E se você for hipertenso, então subentende-se que tem que mesmo controlar para ver em que ponto os teus níveis tensionais estão, que tipo de alimentações é fundamental para a sua condição. E também é necessário o controle da diabetes.
nós sabemos muito bem que a diabetes tem destruído muitas pessoas, tem levado muitas pessoas ao óbito. Então é necessário controlar sempre em que pico o açúcar do organismo está, assim sucessivamente. E também não descarta a possibilidade de controlar a próstata. Bem, nós quando falamos de próstata, a próstata refere-se simplesmente para cidadãos a partir dos 40, 45 anos em diante. Então é fundamental, se você tiver 40 anos, se preocupe para fazer já o exame da próstata, para saber de facto em que nível a tua próstata está. E também a saúde sexual e reprodutiva. A saúde sexual e reprodutiva é fundamental para o homem de Deus. Que Deus abençoe, se inscreva nesse canal e ative as notificações. Até a próxima oportunidade. Paz e graça mais uma vez, sejam todos bem-vindos na terceira aula do nosso tema. Bem, nós estamos a falar sobre a saúde do homem cristão. Bem, a aula de hoje nós vamos falar sobre a saúde emocional e mental do homem cristão. Bem, você já participou na primeira, segunda e hoje estamos na terceira aula. Bem, praticamente é fundamental com que o homem cristão preste bastante atenção na saúde emocional e mental. Bem, homens também sofrem de emoção emocionalmente, mas muitos silenciam. Muitos homens sofrem emocionalmente, só que são poucos, muitos deles também silenciam o problema, não se abrem, não são abertos. E nós sabemos muito bem que a abertura nos possibilita a termos uma saúde emocional totalmente satisfatória. E também reconhecer as emoções, tristeza, medo, etc. Então o homem que não precisa reconhecer as emoções, tem que reconhecer que está triste. É necessário reconhecer essas coisas, porque ajuda muito a se libertar. E também conversar com pessoas de confiança. Sempre quando a tua saúde emocional está totalmente mal, está desequilibrada, procure sempre ajuda, converse com alguém inteligente, alguém que te possibilita, alguém que você conversando, abrindo o coração para ele, vai instruir-te cuidadosamente, porque nós sabemos muito bem que a Bíblia fala claramente que é melhor dois do que um. Sempre, às vezes, quando estiver sozinho a sós, procure sempre uma companhia para que você tenha uma saúde totalmente boa. E também é necessário evitar o isolamento. Nós sabemos muito bem que o isolamento mata muito. Muitas pessoas ficando isoladas, sem reconhecimento, de certo ponto isso mata. Então você precisa não se isolar, você precisa estar sempre junto, você precisa sempre procurar ajuda financeira e emocional, assim sucessivamente. Buscar ajuda problema quando necessário. Então nós precisamos buscar ajuda profissional quando for necessário. Quando for necessário, busque ajuda profissional. Busque para que tudo corra segundo as perspectivas, porque nós quando falamos da saúde, a saúde emocional e mental é fundamental. E também é necessário com que a gente lance toda a nossa ansiedade em Cristo Jesus. O homem de Deus precisa sempre entregar sempre as suas preocupações em Cristo Jesus. É fundamental. Ele é o único que vai resolver os teus problemas. Então não se esqueça de se inscrever nesse canal e ativar as notificações. Seja o nosso parceiro que viva intensamente pela palavra de Deus. Ore também para nós, que a sua saúde seja melhorada por intermédio desta mensagem. Que Deus abençoe. Paz e graça mais uma vez, estamos já na terceira aula, ou seja, na quarta aula do nosso tema. Bem, nós hoje estamos a falar sobre a saúde do homem cristão. Bem, hoje, a aula de hoje, nós vamos falar sobre a saúde sexual e moral. Bem, nós sabemos muito bem que é um tema bastante interessante, um tema que nos ajuda bastante a compreendermos de facto o que é que nós realmente queremos. Bem, a Bíblia ensina pureza e responsabilidade. Nós sabemos muito bem que a Bíblia instrui para que haja pureza, haja responsabilidade acima de tudo. A fidelidade no casamento, de certo ponto, ajuda bastante a termos uma vida totalmente boa, estável. E também, além disso, o autocontrole sexual. Sempre tem que haver controle sexual. Você não pode trabalhar por impulso, você não pode agir por impulso, não pode fazer as coisas desorientadamente. Você precisa ter cautela, precisa ser sensível à presença de Deus para que nesta área tenha respeito acima de tudo. E também evitar pornografia e imoralidade. Nós sabemos muito bem que a pornografia é um dos caminhos que leva à destruição de muitos homens de Deus. Então, para que você tenha uma saúde mental, uma saúde
sexual e moral positivamente, evite a pornografia. E também é necessário com que o diálogo saudável com o cônjuge ou com a esposa, vai sempre dialogando, conversando. Se alguma coisa está indo negativamente, está indo mal, conversam sempre para que as coisas fluam segundo a graça de Deus. E também o respeito ao corpo da esposa. Respeite sempre o corpo da esposa, respeite sempre para que as coisas fluam segundo a vontade de Deus. Deus abençoe grande e fortemente. Espero por ti na quinta aula. Não saia daí. Viva intensamente pela palavra de Deus junto. Paz e graça mais uma vez. Você está aqui na quinta aula. Bem, nós estamos a falar sobre a saúde do homem cristão. Bem, praticamente você participou na primeira, segunda, terceira, quarta e agora estás na quinta aula do nosso tema. Bem, praticamente hoje vamos falar sobre a saúde familiar, aonde muitos de nós temos falhado, temos errado. Bem, o homem cristão é chamado para liderar com amor. Então, o homem cristão deve liderar a sua casa com amor, respeito, carinho, assim sucessivamente, não com gritaria, não ser grosseiro, não. Tem que ser com amor. Amar a esposa como Cristo amou a igreja, assim sucessivamente. E também é necessário ser presente na vida dos filhos. Os filhos precisam de carinho, os filhos precisam de atenção, então precisamos estar sempre atentos com eles. E também é necessário resolver conflito com mansidão, ser manso, humilde, assim sucessivamente. Não podemos resolver conflito com gritarias, não podemos resolver conflito com desonestidade, mas sim com amor e mansidão. E também é necessário com que o homem cristão, para que tenha uma saúde familiar boa, tem que prover não só financeiramente, mas emocional e espiritualmente. Então você és o provedor da sua casa, és o provedor da tua família, então vai provendo, vai procurando, vai trabalhando para sustentar a sua casa, para que os seus filhos não venham mendigar lá fora, não andem mal. Então você és o líder da sua casa, és a pessoa que Deus indicou para que você venha liderar a sua casa com mais calma, com mais respeito, com sensibilidade, assim sucessivamente. Então, ame a sua esposa, viva intensamente, o carinho é importante, os filhos precisam do conselho, do carinho do pai. O pai tem que estar presente sempre para que os filhos reconheçam que de facto tem um pai presente, não ausente. Que Deus abençoe grande, fortemente. Espero por ti na última aula. A paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos na última aula do nosso tema sobre a saúde do homem cristão. Estamos na última aula. Então, a última aula é imperdível. A última aula nós vamos falar sobre a saúde social e profissional. É isso que você acabou de ouvir. A saúde social e profissional. Bem, a honestidade no trabalho. O homem de Deus, para que tenha uma saúde boa, tem que ser honesto no trabalho, tem que trabalhar, tem que ser honesto. Não pode, de facto, ser desonesto, porque a desonestidade, de facto, é perigosa. E também tem que ter boa administração financeira. O homem cristão tem que ser aquele que tem controle, controla a saúde dele, normalmente a financeira, assim sucessivamente, para que todas as coisas corram positivamente. Também é necessário evitar o estresse e a ansiedade. Evite no máximo o estresse, porque o estresse é prejudicial. O estresse mata, destrói. Então você devas controlar o estresse. Acima de tudo é fundamental. E também é necessário superar, ou seja, separar tempo para descanso e lazer saudável. Separe tempo, não seja só alguém que trabalha, não tenha tempo de descanso, não. Tenha um tempo de descanso. O descanso é fundamental. Deus nos deu descanso para recompor as nossas energias. Durante o dia há muita sobrecarga, há muito desgaste emocional, então você deve descansar assim sucessivamente. Então também deve ser exemplo na sociedade. O homem cristão deve ser aquela pessoa que é exemplar na sociedade. É aquela pessoa que cuida as coisas com muito respeito, carinho, assim sucessivamente. O respeito de facto é fundamental. Toda pessoa precisa de respeito, deva respeito. Então você precisa, de facto, fazer as coisas com
muita calma. Então, respeite o teu próximo, seja exemplo na sociedade. As pessoas devem dizer não necessariamente o fulano é mesmo de facto diferente, é mesmo alguém que devamos nos espelhar. Que Deus abençoe mais uma vez. Muito obrigado. Se inscreva nesse canal e ative as notificações. Estamos ligados. Até a próxima oportunidade.